20 minutos com Marcelo Yugen. Andréa do Rocio Caldas é curitibana. É pedagoga e doutora em Economia Política da Educação pela Universidade Federal do Paraná. Acima de tudo, atua como profissional da área da educação. Foi diretora do setor de educação da UFPR, onde hoje é professora. Também atua como pesquisadora na área de políticas educacionais e milita ativamente nos movimentos sociais. É justamente por toda essa experiência que nossa convidada está aqui hoje para falarmos sobre educação pública. Andréa Caldas, bem-vinda ao 20 Minutos com Marcelo Yugen. Muito obrigada pelo convite, Marcelo. Uma honra estar aqui com você. Andréa, nós temos um novo governo. O que podemos esperar para a educação nos próximos 4 anos? Olha, eu acho que a gente primeiro vem de um processo de uma destruição absoluta, né, na área da educação, na área da ciência e tecnologia, sem contar o próprio país, né? Então, eu acho que sim, acho que a maior parte das pessoas, especialmente as pessoas da área da educação, acho que a primeira expectativa que a gente tem é que se interrompa esse processo de destruição. Se interrompa o combate que foi feito incessantemente contra os professores, contra a educação, contra a universidade, o desmonte, né, não só do ponto de vista material, de verbas, mas da própria questão ideológica, né, de combate aos professores. Acho que essa é a primeira expectativa. E a gente está vendo que isso de fato está acontecendo, né? É um governo que acena para a democracia, para a civilização. Agora, é óbvio, né, nós da área da educação vamos sempre bater na tecla necessária, porque nós precisamos de mais recursos para a educação e precisamos de financiamento público forte para a área da educação, porque nós ainda temos mazelas dos séculos anteriores para resolver, além de novos dilemas, né? Então, acho que assim, financiamento público para a educação, valorização da educação pública e, fundamentalmente, a valorização dos profissionais da educação, eu acho que são os pilares aí que a gente espera e tem expectativa, né, nesses próximos 4 anos. Que você entende que está assim, sinalizando de que pode vir a pelo menos um esforço nessa direção. Acho que sim, um esforço nessa direção. Acho que tanto o presidente Lula tem falado isso, os ministros, né, dessa retomada, do diálogo, do investimento na educação pública e nas universidades, na ciência e tecnologia, mas nós também sabemos que temos uma disputa do fundo público aí, né, uma disputa que já esteve presente na própria montagem das equipes de transição, especialmente dentro do Ministério da Educação, e também no próprio equipe do Ministério da Educação, com a participação aí das fundações empresariais. Então, a gente sabe, né, eu acredito que esse governo que está aí colocado, ele vai valorizar a educação, mas eu acho que nós vamos ter uma tensão entre o financiamento da educação, ou seja, a verba pública para a escola pública, que é a nossa batalha desde sempre, desde o Manifesto Pioneiros dos anos 30, passando por todas as constituições, né? Então, acho que essa será uma tensão que já aparece aí na própria montagem da equipe do governo. E dos apoios, né? O próprio governo da Frente Ampla, enfim. Luta política. Isso. Como sempre, a luta política. Eu queria derivar um pouco a nossa conversa para a questão da tecnologia. Como é que a gente pode falar sobre a inclusão da tecnologia, conhecimento das linguagens novas, programação, ferramentas informacionais, já nos cursos regulares, mas não nos profissionalizantes? Aliás, perdão, nos cursos regulares não profissionalizantes. Acho que isso é cada vez mais uma necessidade, né? A pandemia trouxe muito essa questão, né? Até por conta do ensino remoto, né? E também mostrou que havia uma desigualdade muito grande, há uma desigualdade muito grande do acesso a essa tecnologia. Então, o que a gente costuma dizer? Os alunos dominam mais a tecnologia do que os profissionais da educação de modo geral. Isso é verdade. Claro. Quem tem filho, neto pequeno sabe disso, né? Eu sei disso. Que as criancinhas já conhecem. Mas o fato de a gente ter uma desigualdade de acesso, né? Seja a banda larga, seja o próprio instrumento, faz com que a escola tenha que suprir, né? Quer dizer, acho que o governo, né, tem que suprir isso. Eu defendo que a gente tem que ter uma ampliação da banda larga o
universalizar para as pessoas, né, ter acesso aos equipamentos e tal, mas a escola terá que suprir, né, essas ferramentas, mas também o conhecimento, né, que quando a gente diz o aluno domina, sim, ele domina o instrumental, né, mas eu acho que hoje quem é da área de tecnologia da informação, de tecnologia da educação, sabe que é muito mais do que saber ligar o computador ou usar um programa, né? Trata-se, inclusive, de lidar com essas outras linguagens. E uma questão que eu acho que tem que ser incorporada como conteúdo, né? Além dos próprios acessos à linguagem, que é como é que você lida com essa quantidade de informação, né? As famosas fake news, né? Então, diferente do que a gente tinha, sei lá, 30 anos atrás, que a gente dizia que a escola é o lugar mais expressivo de acesso ao conhecimento, hoje você tem muitas fontes de informação. E aí talvez o papel da escola seja exatamente lidar e trazer para o aluno o ferramental de como lidar com essas informações, como selecionar essas informações, né? Então, acho que passa a ter um outro papel, né? Tem gente que acha que o celular atrapalha. Eu entendo que não, né? Que a gente tem que usar o celular, esse acesso que o aluno já tem a essas ferramentas como um aliado da educação. Mas não de uma forma espontaneista, dizendo, não, ele já conhece, então não precisamos trabalhar com isso. Não, a gente tem que aprofundar esse conhecimento, inclusive de como lidar com esse acesso à informação, né? E com essas novas tecnologias de informação. E para isso é preciso também, não que se invista em equipamento nas escolas, mas também se invista na formação desses profissionais da educação, que muitas vezes a gente viu isso na pandemia, especialmente nas escolas públicas, mas não só, eles foram, né, instados a assumir todo esse papel de professores youtubers, né, sem ter nenhum suporte, nem financeiro, nem material e nem de formação. Então, acho que é um desafio que nós temos que colocar muito claramente. Assim. Você que está em casa, não saia daí. Nós voltamos em instantes para o segundo bloco, conversando com Andréa Caldas sobre educação pública. 20 minutos com Marcelo Yugen. Está conosco neste episódio o portal MedDoctor, o maior portal de marketing para médicos, clínicas e hospitais. Acesse meddoctor.com.br. 20 minutos com Marcelo Yugen. André, vamos falar então sobre inteligência artificial. Estão chegando a público programas de inteligência artificial capazes de escrever artigos sobre qualquer assunto. Isso não é perigoso do ponto de vista das possibilidades de aprendizado real por parte de alunos que não vão mais precisar fazer as pesquisas necessárias? De alguma forma é assustador. Eu tive acesso a um desses programas agora recentemente, né, um que escreve artigo ali, ele de fato é assustador. Mas, ao mesmo tempo, né, eu defendo que a escola ela não pode se colocar de costas para o avanço científico, tecnológico, ao contrário. Né? Nós temos a escola, e aí quando eu estou falando da escola, não é o professor individualmente. A escola, o sistema educacional, nós, na universidade de formação, nós temos que acompanhar. Né? Então, eu lembrava, por exemplo, meu pai falava, né, que na época dele ele tinha que decorar todas as capitais do mundo. Né? Era uma escola baseada na decoreba. Depois tem a coisa a minha época a gente tinha que decorar a tabuada. Né? A partir do momento que a tecnologia se desenvolve, hoje você tem o Google, cada vez menos eu preciso memorizar a informação. Né? E a gente sabe, inclusive, que isso não é ruim, né? Porque se eu deixo de ter que memorizar informações mais simples, eu abro espaço para ter informações mais complexas. Então, sim, eu não preciso decorar mais o telefone de todo mundo, né? Eu tenho lá ele armazenado na memória do meu celular. Eu posso abrir a minha cabeça, meu cérebro, para outras informações que são mais complexas. Acho que esse é o grande desafio. Por exemplo, pedir um artigo ou uma redação para um aluno hoje vai ser um risco. No meu tempo chamava trabalho escolar. Isso. Então, isso vai ser um risco para que ele use esse programinha e copie. Né? Como já tem, por exemplo, outros programas já tem esse copia e cola e tal. Né? O que a gente faz? A gente proíbe a tecnologia? Não. Né?
né? A tecnologia está aí. A escola não pode estar de costas para a sociedade. Claro. Então, acho que vai ser um desafio nosso da gente pensar em formas de que a escola complemente ou vá além do que aquilo. Ou seja, se o aluno é capaz de copiar um artigo, o que cabe à escola fazer? Fazer com que o aluno questione, argumente esse artigo. Então, ok, você escreveu um artigo que eu pedi sobre a Carlota Joaquina. Então, agora me explique, né, argumente, me diga de onde que você tirou a informação. Então, acho que, de alguma forma, isso é um desafio, né, e por isso a gente precisa de condição de formação dos professores, condição de trabalho, mas isso abre espaço para uma escola mais ativa, digamos, né? Então, se isso a tecnologia dá, ótimo. Então, o que a gente precisa fazer para os alunos? O que tem que formar? Como é que eu lido com essa informação? Essa informação eu consegui obter ali no Google, ok. Em vez de eu brigar com o aluno porque ele pegou do Google, tá, mas como é que você sabe que essa informação é correta? Como é que você tem certeza da veracidade dela? Né? Isso eu acho que é uma questão, inclusive, de formação cidadã. Porque hoje, independente de estar na escola, né? Se o aluno sair da escola, ele vai ser bombardeado por essas informações. Sim. Então, é um dos papéis da escola formar, inclusive, para esse bombardeio. Não se colocar contra. Não dizer, olha, eu só consigo dar aula se ninguém mais trouxer nenhuma informação para o meu aluno. Hoje, isso exige do professor, né, uma outra postura, e volto a dizer, por isso que nós precisamos de um professor com melhor condição de trabalho, melhor remunerado, para dar conta disso, porque esse professor vai ter que estar lidando com esse imprevisto cada vez maior da tecnologia. Então, acho que nós vamos ter que nos colocar aí juntos e pensando os institutos de formação, como é que a gente pode criar metodologias em que essa tecnologia seja uma aliada da formação e não uma oposição, né? Que a gente não tem que fazer essa disputa aí com a tecnologia, enfim. Acho que é um desafio muito grande para todos nós. Né? E também, de novo, acho que a relação professor e aluno cada vez mais precisa ser uma relação dialógica, né? Como dizia o Paulo Freire, uma relação de cumplicidade e não de disputa. Eu não quero me transformar numa pessoa que vira investigadora de plágio dos alunos, Claro, né? Mas claro. eu quero convencê-los de que a gente pode construir esse processo de conhecimento juntos, né? Eu estava aqui, enquanto eu te escutava, eu estava pensando assim, se o aluno, enquanto ele está sozinho no recinto lá onde ele estuda, se ele se recusa a utilizar sua capacidade crítica, a construir uma visão um pouco mais multifacetada do mundo, quem sabe quando ele vem para a sala de aula, o professor possa desafiá-lo a fazer isso em sala de aula. Sim. Seria disso, assim, mais ou menos isso que nós estamos falando. Teve um jurista muito importante que fez uma vez um pensamento que me parece extremamente aplicável aqui. Ele dizia assim, se o direito ignora a realidade se vinga ignorando o direito. Quer dizer, a realidade segue, independente de estar regulamentada ou não. E aqui me parece que seria assim, se a escola ignorar a tecnologia se vinga ignorando a escola. Não é? Seria mais ou menos isso. Então, vamos prosseguir, você que está em casa, mais uma vez, não saia daí, em breve voltamos com André Caldas. 20 minutos com Marcelo Yugen. Está conosco neste episódio o portal MidDoctor, o maior portal de marketing para médicos, clínicas e hospitais. Acesse middoctor.com.br. 20 minutos com Marcelo Yugen. André, então, nesse bloco de encerramento, eu queria conversar com você sobre o Plano Nacional de Educação. Em 2014, o Congresso Nacional aprovou esse plano e virou lei, né? Com metas para os 10 anos seguintes, que vence agora no ano de 2024, quando deverá ser feito um novo plano. Qual é o balanço desses 9 para 10 anos que nós estamos aí com esse plano? O que foi imaginado e o que foi atingido? É um balanço muito triste,
lamentável, na verdade, né? A gente, essa ideia do Plano Nacional de Educação, é um dispositivo constitucional, então que a cada 10 anos você tem que ter um plano, que é uma ideia um pouco assim, uma ideia que vem de novo lá dos pioneiros da Escola Nova dos anos 30, é como se tivesse um pacto da sociedade, um pacto nacional pela educação. Então, além da lei, da Constituição, a gente tem esse plano, que é uma forma, digamos, de você ter alguns compromissos que a sociedade, os entes federados, os governos estadual, municipal ou federal assumem, né? Então, digamos que a cada 10 anos você tem metas para serem cumpridas, né? E a ideia, inclusive, por quê? Que para que isso vá além dos mandatos, né? Independente do governador, do prefeito, do presidente mudar, aquele plano deveria ir para além uma política de Estado em vez de política de governo. Exatamente. Para além disso. Então, nós tivemos o primeiro plano em 2001, que durou até 2011, e cuja avaliação foi que não foi cumprido quase nada, né? E porque não tinha a meta do financiamento. Tinha um monte de metas, foi aprovado no governo Fernando Henrique, mas não tinha, o Fernando Henrique vetou a meta relativa ao financiamento. Ora, você não adianta fazer plano se você não tem dinheiro. No plano de 2014, que é o segundo, portanto, e que já teve um intervalo de 3 anos, foi em debate, então atrasou, ficou 3 anos sem plano. 2014, a gente conseguiu uma grande vitória, que foi, com mobilização dos educadores, dos estudantes especialmente, a garantia, lá no Plano Nacional de Educação, do investimento de 10% do PIB para a área de educação. Isso entendendo que nós estamos num momento onde a maioria da população é jovem, portanto, nós precisaríamos, nesses 10 anos, de 2014 a 2024, investir maciçamente nessa educação, porque nós ainda temos faltas de vagas na creche, na educação infantil e especialmente na educação de jovens, seja no ensino médio, seja na universidade. Então, esses 10% do PIB seriam uma injeção de recursos nessa década, né? Como muitos outros países fizeram. O que aconteceu? Com o golpe de 2016, a gente teve uma das primeiras emendas aprovadas pelo governo Michel Temer, o teto dos gastos sociais, que congelou por 20 anos as despesas sociais. Quer dizer, uma aberração. No momento que você está com um país jovem, você congela o investimento social. Isso fez com que embora não tivesse havido uma revogação do Plano Nacional de Educação, obviamente, essa meta dos 10% não foi cumprida, né? A gente teve uma redução do investimento em educação quando se projetava uma ampliação. Então, a gente já tem avaliação das universidades, das entidades, de que não foi cumprido, 80% do Plano Nacional de Educação não foi cumprido, em alguns casos, inclusive, teve retrocessos, né? Então, nós vamos ter que agora, muito provavelmente deve ter, a ideia, né, é que haja uma conferência de educação que reúna a comunidade, educadores, estudantes, pais, entidades, para fazer uma proposta de plano que deve seguir para o Congresso. Então, muito provavelmente, essa demanda, essa conferência deve acontecer no ano de 2023, para que em 2024 a gente tenha um plano aprovado. Imagino que vai atrasar, né? Mas a gente, infelizmente, vai ter que repetir uma parte das metas e fazer essa avaliação, né? E é muito triste, né? Porque é um compromisso assumido pela sociedade, uma lei que foi avalizada e que, em função dos retrocessos, né, que a gente teve, começou com ajuste fiscal em 2015, ainda do governo Dilma, que já começa a ter cortes de recursos, se acentuou o governo Temer e, né, no último governo Bolsonaro não teve investimento, teve, né, além de ter uma despreocupação, né, com esse Plano Nacional de Educação. Quer dizer, podemos chamar na educação, mais uma vez, de uma década perdida. Infelizmente, e num momento muito, muito difícil, né? Porque, como eu falava, a gente está no momento desse pico, né? Que a maior parte da população economicamente ativa é formada por jovens, né? Nós vamos começar, a partir de 2030, aí, no processo de envelhecimento da população. Daí nós vamos ter que olhar para outras políticas. Então, o momento de investir na educação é agora.
Porque não adianta, a vaga que não foi gerada para a criança que tinha 3 anos lá em 2014, não tem como ser gerada depois. A educação, a gente tem pressa, né? Claro, então a gente sabe, por exemplo, que muitos jovens estão fora da escola, muitas crianças deixaram de ir para a educação infantil, né? Sem contar a universidade que se iniciou lá, né, em 2004, 2005, um processo de ampliação de vagas, isso foi interrompido e nós continuamos sendo um dos países da América Latina que tem menos acesso à educação superior, né? Então a gente tem tarefas, digamos, do século passado para resolver, sem contar essas novas tarefas que a gente abordou aí das novas tecnologias, né? Então é um desafio muito grande e a gente precisa, não dá para toda vez, eu sou professora de política educacional, não quero mais uma vez chegar e dizer, mais um plano que não foi cumprido, porque isso começa também a gerar um descrédito entre os próprios professores, sabe? Entre a própria comunidade. Então, acho que a gente precisa retomar com força, vigor e ter um compromisso mesmo de que esse plano vai ser cumprido. Eu queria dizer assim, para você que está nos assistindo e nos ouvindo, que eu acho que a gente, cabe a todos nós acabar de uma vez por todas com essa ideia de que o Brasil é o país do amanhã. O Brasil é o país do futuro. Ou a gente faz com que as coisas aconteçam e não há uma pessoa, eu não conheço ninguém que não saiba que o único caminho para a gente poder avançar é o caminho da educação, a educação de qualidade, a educação pública, a educação gratuita, a educação com toda universalizada da melhor maneira possível. É o único caminho que pode nos levar, claro que não é só a educação, mas a educação sendo o principal pilar do progresso de uma nação. E se a gente ficar acomodado e só falando, só achando, nós sempre vamos ter essa ideia de que vai vir e perdemos mais 10 anos. Eu quero abrir a você, André, o microfone para tuas considerações finais. Então, né, como educadora há 36 anos, obviamente eu assino embaixo esse teu clamor, né? Acho que é importante, é fundamental, acho que isso ficou muito evidente, inclusive nas eleições, de que a questão da educação e da saúde são questões que a população considera, valoriza, né? O período da pandemia isso mostrou muito. Mas é importante que a gente diga com muita clareza, assim, educação não se faz só com amor e boa vontade, como muitas vezes se quer fazer, se faz com financiamento, né? E assim, é importante que as pessoas se deem conta de que o que nós estamos pedindo, por exemplo, para a educação pública, não é nada diferente do que a educação privada já tem, né? Aliás, quando nós estamos falando em ampliação do financiamento para a educação, é algo, inclusive, que seria dobrar o que hoje tem a educação pública, né? Nós estamos em 5%. Isso, inclusive, do ponto de vista do custo mês, ficaria ainda abaixo da maioria das mensalidades das escolas particulares. Então, se as pessoas, os pais, aí acham que é importante, eles não se importam, né, de pagar uma boa mensalidade quando eles têm condições, a mesma coisa tem que acontecer para a escola pública. Ela tem que ter o mesmo financiamento, os professores têm que ter as mesmas condições de trabalho, as mesmas condições salariais para poder, né, ter uma educação que diminua pelo menos essa desigualdade, né, e isso é fundamental. Então eu vou me somar a vocês dizendo, nós precisamos de financiamento da educação, nós precisamos de condição de trabalho para os professores aqui eu estou acompanhando aqui no Paraná. De novo, a questão da distribuição de aula, o professor não sabe onde vai dar aula, não é todo ano esse desgaste, e são profissionais que têm segurado a educação pública do país, né, precisam de valorização, precisam de condição de trabalho, a gente só vai conseguir isso se a gente tiver um financiamento robusto para a educação. Então é isso, né, me somo aí, né, a sua fala, né, me coloco à disposição aí para outras conversas, te agradeço muito, né, por essa oportunidade de estar aqui debatendo esse assunto que é tão importante para a gente. Pois é, tem coisas que são tão óbvias e as pessoas têm que estar sempre
reafirmando coisas que estão debaixo do nariz de todo mundo. Eu quero agradecer a presença da professora Andréa, que nesses 20 minutos com o Marcelo Jung nos trouxe tanta informação, tanta luz sobre um tema tão importante. E quero agradecer principalmente a você que esteve conosco nesses 20 minutos e lembrar, nós temos prorrogação nas redes sociais. Você venha lá, elogie, critique, sugira, para que a gente possa aprimorar cada vez mais. Comentários, questionamentos, depoimentos serão sempre bem-vindos. E até nosso próximo encontro em 20 minutos com Marcelo Jung. 20 minutos com Marcelo Jung.